Em Lucas 23, vamos ler os versículos 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43, depois 1 Coríntios 15, 1 a 4 e 12 a 19. Então eu vou ler os versículos de Lucas 23, 39 a 43. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 1 Coríntios capítulo 15, primeiramente os versos 1 a 4, depois 12 a 19. 1 a 4 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, falemos ainda com o Senhor. Pai querido, a tua bondade é expressiva sobre nossas vidas. Os teus cuidados são diários e constantes. Nos sentimos, Pai, em paz, guardados, protegidos pelo teu grande amor e cuidado sobre nós diários. Obrigado, Senhor, porque neste dia nós podemos comemorar a ressurreição do Senhor Jesus. Ressurreição esta que transformou o mundo, que trouxe libertações dos que estavam cativos por Satanás. Não havia esperança, não havia paz, não havia perspectiva de vida eterna, senão pela fé
naquele que haveria de vir e veio. E agora, pela fé naquele que veio e deu a sua vida por nós, e na perspectiva e esperança de que Jesus ainda voltará para buscar os seus e para estarmos para sempre com o Senhor nos céus. Pai, que grande alegria a palavra de hoje traz às nossas vidas. Ó Deus, a Páscoa é muito mais do que aquilo que o comércio traz, ó Deus, nesta semana. O comércio quer vender e apresenta coelhos, apresenta ovos de chocolate, apresenta luzes, brilhos, e as pessoas são convocadas a irem aos mercados, a comprarem ovos de chocolates, ou mesmo outros tipos de chocolates para se presentearem, como se isto significasse qualquer coisa a respeito de uma época tão importante que é a Páscoa do cristão. Ó Pai, nós queremos ter este significado especial em nossas vidas. Embora estejamos no mundo, não somos deste mundo. Embora estejamos em meio às pessoas que não temem a Ti, não foram transformadas, mas nós o fomos. Jesus deu a sua vida por nós e nós acreditamos nisto, e o Senhor aplicou a Tua salvação às nossas vidas, dando-nos uma certeza de vida eterna contigo. E agora, Pai, que acabamos de ler esses textos e outros que ainda leremos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e trazer compreensão à nossa mente, e assim, ó Deus, que os nossos corações sejam cheios, a nossa mente também, do conhecimento da Tua palavra, do entendimento dos Teus ensinamentos aos nossos corações. Ó Deus, não viemos aqui por mero compromisso, mas viemos aqui, ó Deus, porque temos sim um compromisso sério com o Senhor, e não apenas com irmãos, com a igreja, mas porque sentimos-nos alegres e felizes por estarmos na Tua presença e cultuarmos ao Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração, encha-nos com a Tua presença e poder e unção. Oramos no nome de Jesus. Amém. E se não fosse verdade? E se não fosse verdade? Se Cristo não houvesse ressuscitado, o que seria? O que seria do mundo? Irmão, Satanás, até a morte e ressurreição de Jesus, ele tinha quase que plena liberdade de ação, porque o homem lhe deu esta liberdade, esta permissão, de tocar nas pessoas, de ferir as pessoas e de acusá-las diante de Deus. Satanás, quando o homem lhe permitiu entrar na sua vida, quando Adão e Eva, primeiramente Eva, mas também Adão permitiu isto, e cederam à tentação, o homem abriu a oportunidade de Satanás agir diretamente na sua vida e trouxe destruição durante muito tempo, e ainda antes que Jesus pudesse entregar a sua vida, ainda ele tinha esta permissão de ação para destruir o homem, para afastar o homem de Deus. Embora muitas pessoas já tinham aceitado a salvação de Deus através de Cristo que haveria de vir, e assim puderam se libertar desta ação demoníaca e diabólica. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para dizer o seguinte, que em meu ministério eu tive que enfrentar muitas possessões demoníacas de pessoas. E às vezes eram possessões muito fáceis de serem expulsas. Mas tinha algumas irmãos que as pessoas faziam um pacto com Satanás. E muitos faziam um pacto de sangue.
Então a pessoa queria se enriquecer, as pessoas queriam obter cura de enfermidades. Viu o caso de um homem que fez um pacto com o diabo para curar o seu filho. O filho foi curado, mas a sua vida foi ceifada, porque ele deu a sua vida em troca da saúde do filho. E quando nós enfrentávamos situações assim, que as pessoas tinham feito esse pacto, principalmente de sangue, o diabo dizia: ele ou ela é meu, é minha. Ela ou ele deu a sua vida para mim, me pertence. Então era com muita luta e dificuldade em que nós resgatávamos estas vidas das garras e do poder do diabo, porque essas pessoas tinham dito aos próprios demônios que a sua vida agora estava entregue nas mãos deles para fazerem dela ou delas o que quisessem. E agora então que elas entregavam suas vidas a Jesus, o diabo não queria soltar, não queria deixar, porque é meu, é meu, é meu. E a gente tinha que ficar, às vezes, num processo muito longo. Já houve caso de um pastor amigo ficar uma semana inteira lutando contra uma possessão demoníaca, porque o diabo estava julgando que aquela vida era sua. E agora Jesus diz: não, esta vida é minha. Se não fosse verdade, se Cristo não houvesse ressuscitado, a sua morte não teria tido o resultado que teve. Porque ele entregou a sua vida, mas precisava reavê-la. Ele entregou-se totalmente, mas ele precisava tomá-la de volta, assumir novamente o seu poder, voltando ao lado do Pai, ele como Filho eterno de Deus, para reaver a sua glória, para que estivesse para sempre novamente com o seu poder restituído, junto do Pai, enviando o seu Espírito para estar conosco e assim dando o poder à igreja para, com autoridade, determinar aos espíritos imundos que saiam, que deixem, que abandonem aqueles que eles julgavam ser seus. Então nós, os seres humanos, nós demos autoridade em Adão e Eva para o diabo fazer o que queria das nossas vidas, mas em Jesus nós resgatamos este poder e esta autoridade que ele agora nos dá. E ainda, irmãos, com respeito à possessão demoníaca, certa vez eu me encontrei diante de um homem totalmente possesso, em que ele não ousava me machucar, vamos dizer assim. E eu ficava diante dele com a Bíblia aberta na mão, sem segurar de outra forma, totalmente aberta, que qualquer pontapé, que qualquer ação deste homem endemoniado pudesse derrubar a Bíblia da minha mão ou me ferir. Ele não ousava fazer nada contra mim, porque eu estava na autoridade do Senhor Jesus. Mas quando uma Bíblia estava nas mãos da sua filha, que não tinha autoridade, que não tinha Cristo em sua vida, ele chutou aquela Bíblia na mão dela, que espatifou-se na parede. Nós podemos ser pessoas, uma vez lavadas e regeneradas pelo sangue de Cristo, e ter a autoridade de Deus para enfrentar qualquer ação demoníaca, diabólica, qualquer tentativa de Satanás de nos tirar esta autoridade. E meu irmão, minha irmã, você não precisa fazer um curso teológico para ter esta autoridade. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você a tem. Se você vive em obediência, se você vive em santidade de vida, você tem autoridade contra os espíritos malignos, contra Satanás. O pastor Robert Lowry, pastor batista, em 1874, escreveu o hino sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que tem por título: Fundo no túmulo ele deitou, com o seguinte refrão:
Do túmulo ele ergueu-se com um poderoso triunfo sobre seus inimigos. Ele ergueu-se como um conquistador, vencendo o domínio da escravidão. Ele vive para sempre com os seus santos a reinar. Ele levantou-se, aleluia, Cristo ressuscitou. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que a ressurreição de Jesus significa para você? É um significado raso, apenas de ouvir falar, apenas porque você ouviu algumas mensagens ou várias sobre o assunto? Ou de fato o significado da ressurreição de Jesus é algo profundo na sua vida, é algo transformador no seu coração, que o faz negar-se ao pecado, negar-se à vida mundana e viver o Evangelho de Cristo? Se você, meu irmão, é um cristão, se você, minha irmã, é uma cristã verdadeira, pode se regozijar no fato de que Cristo levantou-se dos mortos como um conquistador, um campeão, que vive para sempre para reinar com os seus santos, com os salvos em Cristo, e você com eles, e você como parte deles. Mas, e se não houvesse ressurreição? E se a ressurreição de Jesus Cristo fosse apenas um mito do primeiro século, a ser ignorado ou marginalizado como uma questão secundária ou terciária? As implicações desta abordagem são devastadoras para o cristianismo. Irmãos, tomo as palavras do escritor John MacArthur para responder-lhes as perguntas: e se a ressurreição fosse um mito? E se Jesus Cristo ainda estivesse morto no túmulo? John MacArthur respondeu, e eu quero trazer essas respostas dele como sendo pontos para o nosso sermão. A primeira resposta: estaríamos nós em nossos delitos e pecados, sob o poder da morte, na mesma condição dos piores homens de todas as épocas ou de todos os tempos? Você não seria melhor do que Hitler. Você não estaria em lugar melhor do que os piores bandidos da história da humanidade. Estaríamos perdidos da mesma maneira se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, então o pecado ganhou a vitória sobre ele e continua a ser vitorioso sobre você e eu também. Estaríamos perdidos, sem poder algum, sem condição alguma de chegar à presença de Deus, de poder cultuar a Deus, de poder glorificar a Deus. Não teríamos nenhuma condição de viver para Deus se Cristo não houvesse ressuscitado. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, então quando você morrer, haveria de permanecer morto. Além do mais, visto que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23, se você tivesse de permanecer morto, a morte, a punição eterna seria o seu futuro. Não haveria esperança. Ficaríamos eternamente, o nosso corpo no túmulo seria dissolvido pela terra, sem jamais haver esperança de uma ressurreição do corpo para o encontro com o nosso espírito, com a nossa alma. Irmãos, a nossa confiança em Cristo nos leva ao perdão dos nossos pecados. Sem a ressurreição de Cristo não haveria perdão de pecados. É do poder e da abrangência maléfica do pecado que precisamos ser salvos. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. Se Cristo não ressuscitou, sua morte foi em vão.
nossa fé nele seria sem sentido e nossos pecados ainda seriam contados contra nós e não haveria esperança de vida espiritual e vida eterna. É assim que seria, sem nenhuma esperança. Mas em segunda resposta, irmãos, se não há ressurreição, então ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo diz isso no verso 18. Irmãos, isso significa que todo santo, desde que Paulo escreveu, estaria sofrendo em tormento neste exato momento. Estaria sofrendo eternamente pelos seus pecados. Isto incluiria o próprio Paulo e outros apóstolos, Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley, Moody e todos os santos de Deus em toda a história da humanidade. Estaria sem esperança nenhuma de vida eterna. Apenas condenação eterna. E todo e qualquer crente, em todas as eras, também estaria no inferno, na condenação. Sua fé teria sido em vão, seus pecados não teriam sido perdoados e o seu destino seria a condenação eterna. Como qualquer bandido, como qualquer ímpio, você estaria nas mesmas condições, aguardando o julgamento eterno. Ou já se houvesse morrido, já estaria sofrendo no inferno. Aquela paz que você sentiu ao receber a salvação seria pura ilusão. Algo enganoso, algo irreal, só emoção vazia e falsa. Algo perdido, algo sem significado algum. Mas terceira resposta, irmãos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, Paulo vai dizer. Por que seríamos mais infelizes? Primeiro, porque estaríamos crendo numa mentira. Coisa terrível é você estar na estrada, certo que está certo, e daqui a pouco você vê, nossa, eu tinha que ter entrado 100 quilômetros lá atrás. Estou ainda nessa estrada. Já aconteceu comigo. Eu achando que estava na estrada certa, não, tem um viaduto ali na frente, eu tenho que, antes de passar debaixo dele, eu tenho que entrar à direita. Só que eu me descuidei por causa de uma ligação que minha esposa recebeu, eu passei debaixo do viaduto e não vi. E sigo em frente, a estrada meio estranha, mas eu não conhecia muito bem, e vou procurando, daqui a pouco na frente, divisa de Goiás com Minas Gerais. Opa, estou no caminho errado. Quando eu fui ver, eu tive que entrar em Minas para dar a volta 100 quilômetros para chegar em Cristalina, passar agora por baixo do viaduto que eu não ia passar, para subir por cima, 100 para lá, 100 para cá, 200 quilômetros rodados só por descuido. Irmãos, quem não tem o Cristo ressurreto, e se Cristo não tivesse ressuscitado, você estaria seguindo com toda a confiança de que estaria certo, e ao final não é nada disso. Esse negócio de crença, esse negócio de religião, esse negócio de ficar ensinando os filhos num caminho certo, que na verdade seria incerto, errado, na verdade, seria balela, seria um desperdício de tempo. É por isso que Paulo diz que, olha, nós seríamos os mais infelizes de
todos os homens, porque tem tantos prazeres mundanos aí que a carne tanto gosta, tanto deseja, e nós deixamos de lado esses prazeres porque entendemos que os prazeres eternos são infinitamente melhores do que estes. Mas se não houvesse prazeres eternos, nós estaríamos deixando o nosso lazer para vir à igreja, para fazer evangelismo ali com os adolescentes no dia 25, saindo na rua para pregar um evangelho ali, para levar pessoas à salvação, para aceitarem um Cristo que não estaria ressuscitado. Você estaria pregando uma mentira porque você estaria vivendo uma mentira. Por isso, irmãos, a ressurreição de Cristo é uma grande, a maior verdade que o diabo quer apagar, quer destruir, quer tornar mentirosa. Irmãos, sem a ressurreição de Cristo, a salvação e as bênçãos que ela traz ao cristianismo seria sem sentido e seria lamentável. Sem a ressurreição não teríamos um Salvador. O perdão e o evangelho também não estaria à nossa disposição. Jamais teríamos uma fé significativa e transformadora. Não teríamos vida em abundância. Nunca poderíamos ter esperança por algumas dessas coisas. Veja bem a importância da ressurreição para nós. Esperar em Cristo somente nesta vida seria ensinar, pregar, sofrer, santificar-se e trabalhar inteiramente por nada. Como se alguém te prometesse um bom salário e você se desse totalmente por este trabalho e chegar no final do mês, não tem nada. Era fake. Na verdade, até a empresa é fake, você estava sendo enganado, como muita gente sai para o exterior achando que vai ser muito bem pago, lá vai ser escravizado. Se Cristo ainda está morto, então ele somente não tem habilidade de salvar você no futuro, mas ele também não pode ajudar você agora quanto aos seus pecados, quanto à sua salvação. Se ele não estivesse vivo, onde estaria a sua fonte de paz, a sua fonte de alegria, a sua fonte de satisfação hoje? De poder orar e dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me separou, me tirou do caminho, do corredor da morte, do inferno, para a vida eterna. A vida cristã seria uma farsa, seria uma piada cruel, uma piada trágica. Os cristãos sofreriam e até morreriam em vão, porque a fé seria apenas cega e patética. Irmão, se o cristão não tem um Salvador senão Cristo, um Redentor senão Cristo, e um Senhor senão Cristo, e se Cristo não é ressurreto, ele não está vivo. Neste caso, a nossa vida cristã seria sem vida. Nós nada teríamos para justificar a nossa fé. Nosso estudo bíblico, nossa pregação, nosso testemunho, nossa adoração, nosso serviço de culto a Ele, e nada poderia justificar a nossa esperança nesta vida e a nossa esperança eterna. A nossa esperança seria a esperança de um tolo, de um idiota, de uma pessoa totalmente enganada. Irmãos, mas Deus sim, Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, diz Paulo em Romanos 4, 24 e 25. Sim, é verdade, sim, é realidade, sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e porque Cristo vive, nós também viveremos. João 14, verso 19. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro.
Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, conforme Atos capítulo 5, versos 30 e 31. Irmãos, o poder dos apóstolos, o poder da igreja pelos séculos, aqueles milhares e milhares de mártires que entregaram suas vidas por causa do Cristo ressurreto, eles encontraram forças. Só de uma vez, 800 crentes de uma daquelas cidades do Apocalipse, ali daquelas 7 cidades, eu não me lembro agora o nome da cidade, se eu não me engano é Esmirna, de uma vez só, o governo do Império Romano jogou 800 crentes no despenhadeiro abaixo. E de uma outra vez, somente de uma vez, mais 1.200 crentes foram jogados montanha abaixo. E assim, irmãos, milhares e milhares foram levados às feras no Coliseu, sob palmas dos incrédulos. Alguns foram amarrados nos postes, passado piche e colocado fogo, ainda vivos, para alumiarem a cidade de Roma. E assim poderíamos citar e citar e citar quantos e quantos morreram porque criam em Cristo, Cristo ressurreto. E eles morriam cantando, louvando a Deus no Coliseu, enquanto as feras eram soltas e vinham abocanhando cada um deles. Crianças estavam ali, homens e mulheres, seus filhos, filhas ali morrendo, e eles vendo os filhos morrerem pelas feras, porque eles acreditavam num Cristo ressurreto, e eles acreditavam na vida eterna que os esperava. Eles podiam viver esta realidade da transformação que Cristo faz, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, trazendo vitória completa aos salvos. Irmão, Satanás tentou de todas as formas dissuadir Jesus de ir à cruz, de entregar a sua vida. Ele tentou dizer para Jesus que tinha um caminho mais fácil, que não precisava ir para o caminho tão difícil, ele não precisava ir à cruz, ele tinha poder para isso, ele podia determinar certas coisas, podia mesmo. E o diabo queria só um pouquinho de adoração. Jesus nem precisava se ajoelhar e prostrar diante dele, é só um sinal de adoração. Ele dizia: eu te dou tudo. Na verdade, ele estava blefando, porque o dono de tudo era o próprio Cristo, como Filho de Deus. Deus fez tudo para o seu Filho e salvou a sua vida para o Filho, para a adoração. Jesus Cristo, Ele se dá por nós. Ele se entregou totalmente por nós. Ele fez isto para salvar a humanidade, para tirar Satanás do seu papel de acusador. É por isso, irmãos, nós podemos dar de dedo em Satanás e dizer: aqui não, diabo. Aqui não, comigo não. Não porque eu tenha poder, não porque você tenha poder, mas porque você tem Jesus e Jesus ressurreto. Aqui não, Satanás. Eu sou lavado e regenerado pelo sangue de Cristo. Eu tenho dono, eu tenho um proprietário, eu sou do Senhor Jesus. E eu vivo para servir o meu Deus. E Satanás, sabe o que ele vai fazer? Se é que ele tem rabo, ele colocaria o rabo entre as pernas, iria procurar um outro meio de te tentar, mas ele teria que aceitar a autoridade sua no nome de Jesus, porque Jesus morreu, mas não ficou na morte, mas porque Jesus saiu da sepultura vivo e não roubado, como diziam alguns, ou quiseram colocar esta mentira. Irmãos, tanto Isaías quanto Mateus registram a mesma passagem, embora com 600 anos de diferença um do outro. Então, Isaías 9:2 e Mateus 4:16 diz exatamente o seguinte: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.
Jesus. A luz que aparentemente havia se apagado, mas ela reacende com poder maior do que o sol, para destruir definitivamente as obras de Satanás, para te dar alegria no viver e no servir ao Senhor, alegria em dizer não aos prazeres mundanos e dizer sim na luta contra o pecado, contra a maldade, contra as ações maléficas de Satanás, e tirar pessoas que estão ali sob as garras ainda de Satanás para servir ao Jesus. Eu quero então, irmãos, concluir esta mensagem dizendo que não somos dignos de pena, pois Paulo imediatamente encerra a sessão dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 20. Como Paulo disse no final de sua vida: sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, isto é, a sua vida, até aquele dia. Paulo estava dizendo: olha, se eu vivo, estou com Cristo, se eu morro, eu estarei com Cristo. Então eu não sei mais o que escolher, se viver ou se morrer, porque viver é viver com Cristo, se morrer é estar com Cristo, então viver ou morrer é estar com Cristo. Embora ele mesmo vai dizer que a vida com Cristo após a morte será algo muito maior. Não haverá mais tentativas do diabo de nos afastar. Não haverá mais momentos de queda no pecado. Não haverá mais necessidade de estar pedindo perdão, arrependido de pecados, pois não haverá mais o pecado. Mas enquanto vivemos aqui, irmãos, vivamos no poder da ressurreição de Cristo, no poder da palavra para levar às pessoas esta mensagem bendita, transformadora, que tira das trevas aqueles que estão perdidos e traz para o reino do amor de Cristo. Aqueles que não esperam somente em Cristo para a salvação são verdadeiros ingênuos e ignorantes das coisas de Deus. Eles são os que precisam ouvir o nosso testemunho compassivo sobre o triunfo da ressurreição de Cristo. Então, meus queridos, não nos esqueçamos da ressurreição. Regozijemo-nos nela, pois ele, Cristo, ressuscitou de fato. É uma realidade, e esta realidade precisa ser transmitida, passada às pessoas, pois elas estão perdidas, sem salvação, e precisam conhecer a Cristo. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas. Que sejamos, irmãos, incendiados por esta mensagem bendita e não nos calemos jamais. Falemos a tempo e fora de tempo e vivamos esta realidade com ousadia, com alegria, mesmo em meio às lutas, mas firmes, conhecendo essa realidade no nosso próprio coração. Realidade que transformou os apóstolos escondidos, as 7 chaves, em pessoas que agora estavam dispostas a dar as suas vidas pelo Evangelho. Mensagem transformadora. Que Deus assim nos abençoe. Amém.